Continuando então aqui o nosso trabalho do livro Memórias de um Suicida, nós estamos na primeira parte, os réprobos, capítulo 7 agora, que nós vamos iniciar, nossos amigos, os discípulos de Allan Kardec. Esse é o nosso primeiro encontro e, claro, como o próprio título diz, vai falar agora um pouquinho sobre os médiuns, que participaram daquele trabalho de assistência que nós estudamos no capítulo 6, onde aquela caravana levou aqueles vários espíritos que haviam cometido suicídio para receberem assistência de grupos espíritas aqui entre os encarnados. E a gente lembra do caso que foi estudado. Eu vou ler para vocês aqui o trechinho que nós vimos nesses últimos encontros. Então eles chegaram, se prepararam, fizeram ali então, receberam todas as orientações, instruções dos coordenadores do trabalho. E aí nós vimos então essa passagem. Enquanto todos eles ouviram, depois nós tivemos, de súbito, brado angustioso de suprema desesperação, feriu a majestade do religioso silêncio que abençoava o cenáculo. Um dos nossos míseros pares, juntamente daqueles a quem denominávamos retalhados durante o cativeiro no Vale Sinistro, por conservarem no corpo astral as trágicas sombras do esfacelamento do envoltório carnal sob as rodas de pesados veículos de ferro, e cujo estado de incompreensão e sofrimento muito grave exigira o concurso humano a fim de ser suavizado, esperando receber também alívio aos feros padecimentos que os esperavam, arrojou-se de joelhos ao solo e suplicou por entre lágrimas tão pungentes que sacudiram de compaixão as fibras dos circunstantes, como outrora teriam feito os desgraçados em presença do meigo Rabi da Galileia. Depois vai contando um pouco da história dele, que ele foi assistido então pelos trabalhadores que se encontravam naquela reunião. E aí então, durante a psicografia, quando ele trouxe a mensagem dele, ele fazia aquele movimento de juntar as suas vísceras, como se ele visse não apenas vísceras, mas parte do seu corpo espalhado sobre a mesa. Uma cena bastante forte, bastante dolorosa. Então ele gradualmente foi se recuperando, foi sendo ali esclarecido e também evangelizado, e aí então, com a assistência dos médiuns e também dos espíritos amigos, ele acabou ficando mais tranquilo, mais equilibrado, para a partir dali começarem então a desenvolver um trabalho mais específico para a sua reabilitação. Bom dia, André. Bom dia, Ligeirinho. Então agora aqui nossos amigos, os discípulos de Allan Kardec. Nos intervalos que se seguiam de uma reunião a outra, não voltávamos ao nosso abrigo da espiritualidade. Permanecíamos antes no próprio ambiente terrestre, em virtude de ser a viagem a empreender excessivamente dificultosa para o grupo numeroso e pesado, tal como o nosso, poder repeti-la em trânsito diário. Foi assim que ficamos entre os homens cerca de 2 meses, tempo necessário à consecução das reuniões íntimas de que carecíamos, e de outras tantas de preparação iniciática, onde apenas os princípios e conceitos morais e filosóficos eram examinados, sem a prática dos mistérios. Nossa qualidade de suicidas, cuja aura virulada por irradiações inferiores poderia levar à perturbação e o desgosto às pobres criaturas encarnadas das quais nos aproximávamos, ou delas receber influenciações prejudiciais aos quais ao delicado tratamento a que éramos submetidos, inibíamos permanecer em quaisquer recintos habitados ou visitados por almas encarnadas. Aqui esse parágrafo ele é de extrema relevância para nós, porque ele fala que, embora eles estivessem aqui no plano físico, durante esse tratamento, nesse período de 2 meses, exatamente pela dificuldade deles irem e voltarem para a instituição no plano espiritual, devido a como nós vimos no início, o próprio trajeto
seria difícil pela quantidade de espíritos que estavam envolvidos nessa condição de perturbação, a influência do ambiente também, por onde eles transitavam, né, e os próprios espíritos perturbados que se encontravam no caminho poderiam dificultar ainda mais esse deslocamento. Eles ficariam então aqui no mundo físico, mas não ficariam ligados a nenhum ambiente que fosse habitado ou frequentado por encarnados, exatamente porque a própria presença deles poderia fazer ali provocar um desequilíbrio muito grande pelas vibrações intensas e negativas que eles ainda irradiavam. Eu cheguei a comentar com vocês, né? Bom dia, João. No livro Bastidores da Obsessão, nós tivemos ali um relato de Manuel Filomeno de Miranda, mais uma vez, né, psicografia do Chico, do Divaldo, desculpem. Ele relata que durante um processo de obsessão que estava sendo realizado, aqueles responsáveis pela obsessão, que muitas vezes não atuavam diretamente, né, porque nós temos aquela obsessão pessoal, onde um espírito atua sobre o encarnado, ou nós temos ali aqueles grupos de espíritos que procuram, né, fazer um trabalho mais abrangente, provocando essa perturbação. E eles então eles não estavam presentes no ambiente, mas eles encaminhavam outros espíritos que estavam a eles vinculados. E nós tivemos um caso de um relato de uma jovem suicida, que ela foi designada por essas entidades que eram responsáveis por essa obsessão. Ela era designada para ficar simplesmente convivendo com pessoas dentro de uma residência. Ela não precisava fazer nada, apenas ficar ali parada. A presença dela já seria o suficiente para provocar toda aquela perturbação naquela família. As próprias pessoas, sendo influenciadas por aquelas vibrações, muitas vezes eram levadas também a cometerem suicídio. E nós vimos, inclusive, relatos, né, de Dona Ivone, lá no Recordações da Mediunidade, onde ela conta um caso semelhante. De uma pessoa que estava doente, né, de um primo que tinha cometido suicídio lá numa família, e a presença dele também induzia as pessoas a padecerem, né, dessa angústia que acabava também levando ao suicídio. Por isso é importante a gente ver mais uma vez aqui nesse parágrafo. Ela diz assim: nossa qualidade de suicidas, cuja aura virulada por irradiações inferiores poderia levar à perturbação e o desgosto às pobres criaturas encarnadas, das quais nos aproximássemos, ou delas receber influenciações prejudiciais ao delicado tratamento a que éramos submetidos, inibia-nos permanecer em quaisquer recintos habitados ou visitados por almas encarnadas. Então, havia ali aquela troca recíproca de vibrações que poderia prejudicar aos dois grupos, tanto os encarnados como os desencarnados. No caso dos encarnados para os desencarnados, nós encontramos aqui ambientes no mundo material extremamente perturbados. Perturbação essa criada por nós mesmos, né? Ambientes de conflitos, ambientes de viciações e tudo mais. Agora nós temos também a reciprocidade, feita ali por os espíritos influenciando o mundo material. Então eles ficavam isolados. Vamos ver se nós encontramos aqui nesse texto, nesse capítulo, o ambiente onde eles ficavam aguardando, então, cada uma das sessões, já que eram tratamentos diários que eles participavam. Convém esclarecer que éramos entidades em vias de reeducação, e por isso mesmo submetidas a regras muito severas de conduta, o que impedia de vivermos ao léu entre os homens, influenciando molestamente a sociedade terrena, coisa que fatalmente sucederia se continuássemos rebelados, recalcitrantes no erro. E aqui, se nós vimos lá nas descrições do ambiente na instituição onde eles estavam, o rigor, né, da conduta que eles deveriam ter, mantendo silêncio, evitando aquelas trocas de experiências, né, que nós vimos naquela passagem, e que acabou fazendo com que, durante aquela coletiva que eles fizeram entre eles, né, todos eles entraram em desarmonia, cada um contando as suas desgraças, os seus sofrimentos e tudo mais, foram então instruídos a manterem um silêncio rígido naquela instituição. Fora dela, então, nós podemos imaginar, né,
como foi potencializada essa instrução para que eles mantivessem então o silêncio mental, o equilíbrio, não alimentassem aquelas lembranças que levavam ao desequilíbrio, já que tudo isso fazia parte de um tratamento. Continuando. Éramos então conduzidos a locais pitorescos nos arredores das povoações em que nos encontrássemos e onde se tornasse difícil o ingresso dos homens. Bosques amenos, prados ensombrados por árvores frutíferas, colinas férteis e verdejantes onde o gado saboreava a relva fresca da sua predileção. Tendas eram levantadas e aldeamento gracioso, invisível aos olhos humanos, mas perfeitamente real para nós outros, e aqui doce poesia bucólica assinalava de matizes sedutores, surgia sobre o zimbório eternamente azul dos céus brasileiros, onde o carro flamejante do astro-rei resplandecia com a pompa inigualável dos seus raios revigorantes. Então vemos aqui um acampamento que foi montado nesses locais próximos, lembrando que essas instituições elas eram em cidades muito pequenas, né, no interior do Brasil, exatamente porque em Portugal, que era a cidade natal desses espíritos, essa instituição prestava serviço naquela região, a doutrina espírita ela não era difundida, portanto não havia grupos organizados, né, nem trabalhos sistemáticos de assistência aos espíritos sofredores. Então o Brasil foi eleito como sendo o local para que esses espíritos fossem conduzidos, para onde esses espíritos foram conduzidos para receberem esse atendimento. E nós vimos então que pequenos grupos espíritas espalhados em pequenas cidades também, basta a gente lembrar que quando nós falamos em grandes centros espíritas, né, de imediato em grandes em termos de valor do trabalho, não em termos de dimensão arquitetônica, né, tão pouco pela quantidade de pessoas que frequentam. Basta a gente lembrar, por exemplo, que enquanto grandes cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, né, detinham naquele passado grandes casas, grandes centros espíritas, né, grandes naquela proporção, não nas atuais, nós tínhamos pequenos grupos, como por exemplo em Pedro Leopoldo, em Uberaba, em outras localidades também, naquela região de Minas Gerais, de Goiás, que eram centros espíritas formados por grupos, né, de 20 frequentadores, 30 frequentadores, mas nem por isso deixavam de ser grandes potências para auxiliarem nos trabalhos dos planos no plano espiritual. Então nós vimos aqui pequenas cidades, eram levados então para esses arredores e montados esses acampamentos. O interessante é que essas mesmas tendas que foram relatadas aqui nessa passagem, também foram relatadas no livro Transição Planetária, do Divaldo, né, a psicografia do Divaldo, se eu não me engano também do Manuel Filomeno de Miranda, que falava sobre assistência nesse livro, para quem quiser lembrar um pouquinho mais sobre aquilo que aconteceu em 2004, lá na ilha de Sumatra, lá no Sudeste Asiático, nós tivemos aquele grande terremoto, né, e o tsunami, o consequente tsunami com 300 mil pessoas desencarnando ali quase que ao mesmo tempo. O plano espiritual, então, conforme o relato desse livro, trabalhou intensamente, e eles falavam exatamente dessas tendas que foram montadas, para que os espíritos fossem assistidos, como se fosse um hospital volante desses de campanha, né, que nós vemos ali na atuação, né, das forças militares, atuando, né, naqueles campos de guerra. Então nós vemos assim esses acampamentos volantes para poder auxiliar esses espíritos. E até mesmo porque, quando a gente fala sobre essas mudanças, a gente lembra que o Brasil estava se tornando realmente uma grande referência. Ele foi realmente ali o receptáculo da doutrina espírita a partir da França, que já estava mudando ali o seu pensamento, mudou completamente a ideia da sociedade. Nós lembramos, por exemplo, quando se fala na França, no final do século XIX, nós tínhamos ali, né, uma mudança de pensamento, onde a arte e a filosofia, né, Bon Dieu Noir,
onde a arte, a filosofia e a ciência estavam muito presentes. Então a ideia da religiosidade naquele período ele já perdia um pouco do sentido. Então por isso o Brasil acabou recebendo, né, essa grande herança, né, de Kardec, e por isso os espíritos também tinham o Brasil como referência. Tanto que hoje, né, o Brasil ele é considerado o país com maior quantidade de espíritas. Então seria assim, o país com mais espíritas, o maior país espírita do planeta. Né? Então é natural que os espíritos também tenham essa grande interatividade conosco aqui. Né? O Brás lembrou aqui também, né? Pedro Leopoldo, Palmelo, Sacramento, Araras em São Paulo também, né? E outras pequenas cidades. Dá para a gente imaginar a intensidade dos trabalhos realizados pelos espíritos. Né? Porque nós vemos as grandes cidades, e nós temos também as cidades grandes, quando é vista assim do plano espiritual, né? Então, essas pequenas cidades tinham ali tinha um grande trabalho que eles desenvolviam. Continuando, vamos lá. À noite, terna melancolia adoçava nossas amarguras de exilados do lar e da família, quando, voltando de assistir às arrebatadoras preleções evangélicas, durante as reuniões dos espiritistas cristãos, nos quedávamos a mediar, sob o silêncio inalterável das colinas ou da palidez dos vergéis, rememorando as lições fecundas sobre a existência do Ser Supremo como Criador e Pai, enquanto fitávamos a umbrella celeste marcheada de estrelas lucilantes e lindas. Profundas elucubrações então dilatavam nosso raciocínio, ao mesmo tempo que contemplávamos, enternecidos, quais jovens enamorados, aquele espaço sideral, arrastando a glória invariável com que o Arquiteto Supremo o dotou. Aqui eram os astros fulgurantes e imensos, sóis poderosos, centros de força, de luz, de calor e de vida. Além, mundos arrebatadores, de beleza e grandeza inconcebível, cujo esplendor chegava até nossas vistas de préstitos do mundo invisível, como amoroso aceno fraterno, a afirmar que também eles abrigavam outras humanidades, almas nossas irmãs, em marcha para a redenção, enamoradas do bem e da luz, e como nós, oriundas do mesmo sopro paternal divino, que em nosso âmago sentíamos agora palpitar, apesar da extrema pobreza moral em que nos debatíamos. E por toda parte, a extensão gloriosa do pensamento do Altíssimo a falar do seu poder, do seu amor e da sua sabedoria. Né? Então aqui ele fala sobre esses intervalos em que eles tinham, né, esse tempo fora dos trabalhos diretos com as instituições, era aquele trabalho de evangelização contínuo. Né? Dá para a gente ter uma ideia, por exemplo, do que hoje nós temos os retiros espirituais. As pessoas saem um pouco de suas rotinas e então é feito esse trabalho de espiritualização. E esses retiros espirituais, interessantes, eles são realizados por várias escolas. Né? Nós temos os grupos evangélicos, os grupos católicos, os espíritas, enfim, vários outros que fazem então esses pequenos encontros, né, de fim de semana ou durante uma semana inteira, durante o período de férias. E aqui então só se fala, né, naquele trabalho de espiritualização. Né? Só é feito esse trabalho de espiritualização durante essas reuniões. Então é mais ou menos aqui que nós podemos fazer essa comparação. O Tico até colocou, né, será que poderíamos pensar em uma nova Jerusalém? Pois a nova Babilônia já tem certeza que existe, né? Pois é. O que a gente vê assim é que eu me recordo de um livro que eu li, não me recordo o título, mas é mais ou menos a história que eu lembro, é que nós tivemos inicialmente a mensagem de Jesus naquela região do Oriente Médio. Dali ela foi transferida para Roma, com a própria evolução, né, com a própria evolução do cristianismo e com a fundação da igreja. Dali, né, nós percebemos ali que os locais, né, onde a espiritualidade, onde o mundo espiritual tentava trazer para nós esses focos
de ensinamentos espirituais. Então nós tivemos ali, começando, né, com os principais em Jerusalém, dali passou para Roma, depois nós tivemos na França, e depois da França veio para o Brasil. Então os espíritos vão procurando encontrar esses grupos, né, onde eles mostrem aquela característica de fertilidade, para dar continuidade no desenvolvimento desse trabalho. Né? Então nós podemos ter essa certeza já, que se o Brasil não conseguir cumprir o seu papel, né, através dessa transformação do nosso mundo físico, a partir dos ensinamentos que os espíritos trazem, outros locais nascerão. Porque os espíritos não têm essa preocupação de ter uma dependência desse ou daquele grupo. Eles lançam exatamente a semente onde ela se torna, né, onde o ambiente é mais propício para que ela possa fertilizar, né, dar ali os seus frutos depois. Então hoje o Brasil é assim. Né, nós estamos aqui há mais ou menos um século, podemos dizer, né, de trabalho intenso da doutrina espírita, né, precisamente ali com o nascimento do Chico, do Divaldo, também da Dona Ivone, né, naquele período mais ou menos. A gente lembra que foi em 65, em 1865, lá em Salvador, que nós tivemos o primeiro centro espírita aqui no Brasil, que foi em Salvador. Depois de Salvador foi para Minas Gerais. Então nós percebemos que existe ali uma mobilização dos espíritos, eles não criam raízes num local apenas para poder fazer aquela fixação, né? Pelo contrário. A André colocou, né, não conheço nenhum retiro espírita. Não é um retiro específico, né, mas nós temos locais. Basta a gente lembrar, por exemplo, André, que quando você tem, na época do Carnaval, nós temos a Comerge, por exemplo, no Rio de Janeiro, que é o encontro aí de juventudes espíritas. Nós temos também Juiz de Fora, nós temos aqui em São Paulo, nós temos em Goiás, em várias outras regiões. Eles fazem esses retiros em locais que eles contratam, né, que eles alugam. Então é um período pequeno, né? A Comerge, se não me engano, são de 4 dias, onde os jovens ficam acampados lá, ficam hospedados naquele local. São os congressos também que vão surgindo, né? Então não temos assim um local específico apenas para esse tipo de retiro, mas sempre que surge oportunidade, eles se organizam para poder fazer essas reuniões. O Brás colocou, né, tive forte intuição com que o Brasil está passando agora é providencial, né, marcha para a regeneração. Vamos aguardar, né, Brás? A gente vê que o mundo como um todo passa por essa fase de grandes turbulências, né? Vamos aguardar que o Brasil corresponda às expectativas. Pelo menos nós temos esclarecimento suficiente para isso. O que falta agora é a boa vontade, né, para que não apenas nós individualmente façamos o nosso trabalho pessoal, mas as instituições também cumpram, né, a sua missão de transmitir esse conhecimento. Vamos aguardar. Né, o Brasil já tem uma forte tendência à religiosidade, é considerado o país com o maior número de católicos, é considerado também o maior número de espíritas. E assim a gente vai formando, né, diversos outros grupos. Não podemos dizer de um maior número de evangélicos, porque nós temos, por exemplo, os Estados Unidos, que tem ali na sua, vamos dizer assim, na sua matriz religiosa, né, a religião evangélica. Então o Brasil tem ali um forte papel. Vamos aguardar que ele realmente corresponda às expectativas do plano espiritual. Vamos lá. Aqui falava então sobre a contemplação, né, que eles viviam durante esses momentos da evangelização. Não raramente, sob o sussurro mavioso das frondes que engrinaldavam aquelas colinas, ante as dúlcidas virações que refrescavam a noite clarificada pela refulgência dos astros que rolavam pela imensidão, nossos amigos, os discípulos de Allan Kardec, isto é, os médiuns, os doutrinadores, os evangelizadores, cujo altruísmo e boa vontade tanto contribuíam para o alívio de nossas inquietações, visitavam-nos em nosso acampamento. Pela calada da noite, mal seus corpos físicos repousavam em sono profundo. Confabulavam conosco piedosa e amorosamente, pois tinham livre acesso em nosso aldeamento de emergência. Ampliavam explicações em torno da excelência das doutrinas que professavam,
revelando-se respeitosos crentes na paternidade de Deus, na imortalidade da alma e na evolução do ser para o seu todo-poderoso Criador. Então vemos aqui interessante as visitas dos médiuns durante aqueles momentos de desdobramento, né, enquanto eles descansavam o corpo físico, espiritualmente eles então faziam essas visitas e levavam todo esse esclarecimento a partir das bases doutrinárias da doutrina espírita. Grandes entusiastas da fé concitavam-nos ao amor a Deus, a esperança na sua paternal bondade, a confiança no porvir por ele reservado ao gênero humano, a coragem para vencer, como bases inalienáveis de serenidade no grande esforço pelo progresso. Afiançavam ser todos eles atestados insofismáveis, patéticos, da excelência dos ensinos filosóficos ministrados pela doutrina de que eram filiados, doutrina cujas bases, assentadas na moral gradiosa do divino modelo e na ciência do invisível, transformara-os em rijas fortalezas de fé, capazes de resistirem a toda e qualquer adversidade com ânimo sereno, mente equilibrada e sorriso nos lábios, estampando o céu que traziam em si mesmos, graças aos conhecimentos superiores que tinham da vida e dos destinos humanos. Expunham, então, cheios de eloquência, os ardores da adversidade com que muitos deles lutavam, e ouvindo-os, abismávamos-nos, e nossa admiração crescia, tornando-os maiores no conceito de que deles fazíamos. Este varão, respeitável, chefe de família numerosa, era paupérrimo, vivendo a lutar em tréguas pela subsistência dos seus. Aquele outro, incompreendido no lar, isolado no seio da própria família, que lhe não respeitava o direito sagrado de pensar e de crer como lhe aprovesse, esta senhora carregando a pesada cruz de um matrimônio desventurado, subjugada ao imperativo de duras humilhações e desgostos diários. Eis, porém, mais esta, que vira morrer o único filho em plena juventude, arrimo e doçura da sua viuvez e da sua velhice, enquanto esta jovem, nas vésperas do consórcio eternamente almejado, se vira recompensada na sua doce e prometedora de dedicação com o perjúrio abominável daquele que lhe despertara os primeiros arrobos do coração, pois o ser iniciado no espiritismo cristão não excluiu a necessidade de grandes reparações e testemunhos dolorosos. Então aqui um relato, que nós temos das diversas experiências vividas pelos médiums, mostrando que o fato de abraçar uma filosofia ou de se tornar adepto de uma religião, qualquer que seja ela, não tira dela a necessidade evolutiva e também a necessidade de reparação. Porque muitas vezes o que se espera, é o que nós vemos hoje com muita intensidade no nosso meio, a forma como as pessoas buscam as religiões para aliviarem suas dificuldades. Sem dúvida nenhuma, a fé fortalece, mas não tira de cada um de nós a necessidade de trabalharmos com aquilo que nós mesmos semeamos. Então as pessoas vão a essa religião, a vida delas continua difícil. É uma questão de desemprego, é uma questão social, de doença, de convivência familiar, seja de matrimônio, seja de relação de paternidade, seja qual for a forma como cada pessoa vive. Então ela corre para uma instituição religiosa, entra na igreja, num templo, sinagoga, terreiro, mesquita, centro espírita, não importa onde seja, vai desesperada em busca de ajuda para acabar com aquela dificuldade, como se ela miraculosamente fosse desaparecer pelo fato dela se tornar adepta daquela crença, pelo fato dela começar a rezar.
E na verdade o que a doutrina espírita mostra para nós é exatamente isso, que sim, o plano espiritual se encontra nesse contato, nessa comunhão direta e contínua com cada um de nós, para trazer esse fortalecimento, mas jamais vai tirar de nós a responsabilidade de tratarmos das questões que nós mesmos criamos. Então nós vemos pessoas que saltitam de uma religião para outra, porque ela foi numa religião, não funcionou, vai para outra, não funcionou, e mal compreende ela, que na verdade as origens daquele sofrimento estão nela própria. Ou seja, ela causou o problema no passado, próximo, no passado distante, e ela mesma terá que resolver, seja através de uma mudança pessoal, seja através no trato com o problema de uma forma mais objetiva. Então nós vimos aqui que ser espírita não tira de nós as nossas responsabilidades. Então os médiuns, frequentadores, trabalhadores, seja quais forem, têm sua própria história. E se por acaso existe um conflito familiar, é uma relação perturbada do passado. Se existe uma desarmonia no seu organismo, foi um abuso de alguma natureza que ele mesmo provocou. E através da lei de causa e de efeito, que ela é implacável e também bastante neutra, para não ser tendenciosa, ela faz exatamente com que nós corrijamos, através desse trabalho íntimo contínuo, para nos reharmonizarmos, seja intimamente, seja nos reharmonizarmos uns com os outros. Então as dificuldades estão aí para todos. O que nós percebemos hoje de dificuldade no nosso mundo é exatamente a forma como cada um de nós lida com essas dificuldades. Eu posso lidar de uma forma equilibrada, fazer aquele trabalho intenso para tentar resolver o problema, ou eu posso me rebelar, ou eu posso me desesperar. O que nós encontramos com mais frequência é exatamente a rebeldia e o desespero. E as pessoas buscam, então, intensamente essas filosofias, tentando simplesmente fazer com que o problema desapareça. Então, na verdade, é a compreensão, e esse é um dos aspectos importantes da doutrina espírita, como sendo esse consolador prometido, porque não é aquela consolação apenas de passar a mão na cabeça e pegar no colo. Na verdade, é o esclarecimento para entendermos as causas e apontar para nós também as soluções, ou a forma de solucionarmos esses problemas. Esse é o seu grande aspecto consolador. E aí então nós nos enchemos de ânimo, de disposição e de coragem para enfrentar esse problema e realmente fazermos, trabalharmos nesse processo de transformação. Então é aqui que os espíritos então têm essa compreensão, já que eles se encontram nessa condição de pleno desequilíbrio devido ao ato que eles praticaram, e aí então, tendo a compreensão da lei de causa e efeito, tendo a compreensão das ações que geram reações, e percebendo também que esses trabalhadores, munidos dessa fé e dessa confiança, não ficam isentos das lutas que devem travar, que devem enfrentar. E isso para eles, sem dúvida nenhuma, é uma grande instrução, já que todos eles, na condição de suicidas, abandonaram as provas que estavam enfrentando. Prova da doença, a prova do relacionamento, a prova da perda do patrimônio que eles tinham construído, que eles desejavam construir, estavam ali naquele processo, e aí então eles simplesmente desistiram. Então mostrando que enfrentar uma dificuldade é algo natural para todos. A forma como nós enfrentamos as dificuldades é o que vai fazer a grande diferença. E é isso que é a grande instrução que eles estão aprendendo e que nós também aprendemos de uma forma contínua, com tudo aquilo que os Espíritos trazem para nós. E não foi de agora, não é uma lição atual. O próprio Jesus tinha trazido no passado, quando ele dizia, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Agora o grande problema para todos nós é entender exatamente de que forma que nós, seguindo em direção a Jesus, conseguiremos então resolver esses problemas. Porque é aí que todo mundo acha que de uma forma passiva, basta acreditar, basta se ajoelhar, se submeter, que já vai ser o suficiente. Mas ninguém compreende que, na verdade, seguir em direção a Jesus significa abraçar a doutrina que ele trouxe.
E é a partir dessa doutrina que nós vamos então realizar esse trabalho de reconstrução. Então essa passividade que muitas vezes é transmitida e até mesmo explorada, como nós vemos hoje, que nós temos aí instituições religiosas fazendo propaganda para arrebatar fiéis, como uma empresa faz para arrecadar clientes, para vender o seu produto. Sendo que, na verdade, esse produto é um produto moral, não é um produto material. E é exatamente nesse momento de grande desespero que nós vemos hoje, em grande parte das pessoas do nosso mundo, daquelas que estão em guerra, com pobrezas, com dificuldades diversas, elas se tornam então alvos fáceis dessas, entre aspas, dessas empresas. Porque acabam acreditando nessa propaganda. Frequentem a instituição, deem a sua contribuição e os seus problemas vão se resolver. E é então aquela mensagem de Jesus que no início veio de uma fonte pura para trazer exatamente esse ensinamento de mudança de conduta, foi desvirtuada pelas próprias ambições dos homens. E é então a necessidade dos espíritos virem e refazerem de novo, ou de repassarem de novo aquela mesma mensagem agora no seu sentido verdadeiro. Então aqui nós vemos agora também, a partir desses ensinamentos que os espíritos trazem, esse reforço, para que nós tenhamos essa compreensão. Seguimos essa filosofia, fortalece a alma, mas não nos tira as responsabilidades. Vamos lá. Para todos nós, né, Brás? Então a gente lembra assim que esse entendimento que nós temos e essa mudança de postura mental fez com que as dificuldades que nós enfrentamos se tornassem não apenas leve, no seu sentido figurado, mas nós conseguimos lidar com ela de uma forma mais clara, de uma forma mais objetiva. Se o problema surge, nós conseguimos enfrentar esse problema. Ainda que ele não seja solucionável naquele momento, nós conseguimos nos trabalhar diante do problema. Então esse é o aspecto consolador que ela apresenta para todos nós. Vamos lá. Falamos então aqui dos médiuns, trazendo aqui os seus relatos. No entanto, diz aqui para nós Camilo, a serenidade, a paciente conformidade presidiam a tais choques em seus corações. Haviam-se voltado confiantes para o seio amorável de Jesus, fiéis ao convite terno que lhe conheciam permanente. Abriram os corações e o entendimento às doces influências celestes, abandonando-se aos influxos assistenciais de seus guias instrutores. E agora marchavam confiantes, demandando o futuro, certos da vitória final. Não tiveram pejo, antes foi com visível bom humor que narraram que dentre eles havia os que iam para o cumprimento do dever em suas reuniões sem ter feito refeição da tarde, por escassez de recursos, mas que nem por isso se sentiam desgraçados, pois esperavam que o Pai Supremo, que veste os lírios dos campos e provê as necessidades dos pássaros que voam no ar, também teria com que lhes remediar a situação tão depressa quanto possível, e fortes se sentiam para por si mesmos, e escudados na fé e no bom ânimo dela consequente, reagirem contra a penúria do momento e vencerem. Essa aqui é uma experiência daquelas mais difíceis, porque as dificuldades do mundo material geralmente interferem nas nossas tarefas do campo moral e espiritual. Como é que alguém pode fazer um trabalho em benefício do outro dentro desse campo moral, se ele vive grandes dificuldades na sua vida material, não tendo ali muitas vezes os recursos para cumprir com seus compromissos, muitas vezes até faltando comida para ele e para a própria família? Como é que você pode pensar em fazer tal coisa se aqui dentro de casa não tem comida? Então nós fazemos aquela relação de uma dificuldade com as nossas obrigações e compromissos. Então, de um modo geral, nós infelizmente caímos nessa fraqueza. Agora,
quando nós encontramos assim essas referências de fé, como mostram esses médiuns e tanto outros que nós vimos agora, nós certamente temos ali um estímulo maior para continuarmos as nossas lutas, né? André colocou, né, uma luta íntima diária, muito difícil, sim. Mas exatamente essa é a fé, essa é a consolação que a doutrina espírita nos proporciona, né? Que sabemos que as lutas fazem parte da nossa trajetória. E quanto maior o ânimo que nós aplicamos, né, na forma de lidar com tudo isso, é o que vai nos fortalecendo, que vai certamente nos apontar as nossas soluções. Exato, né? E muitas vezes nós também, né, Tico, caímos nessas dificuldades, né? Nós cedemos um pouquinho diante dessas lutas, né? Mas aí nós rapidamente recobramos ali o nosso ânimo e vamos em frente, né? André lembrou, né? Entrego, confio, aceito e agradeço. Esse é o nosso lema, né? Que deve ser sempre lembrado diante dessas dificuldades. Desse convívio, por assim dizer, diário, resultou que grandes afeições e simpatias indestrutíveis se estabelecessem de parte a parte, mormente entre nós, desencarnados, que nos sentíamos sinceramente agradecidos pelo interesse que nos dispensavam e as inestimáveis mercês que lhes devíamos. Aqui tem uma observação de rodapé a partir dessa colocação, que diz assim para nós: com efeito, né, aqui Dona Ivone fazendo agora aqui a referência dela, né? Aqui ela coloca exatamente porque, pelo que nós conhecemos da história dela, nós vemos que o trabalho que ela faz dentro desse campo da emancipação é um trabalho intenso, né? Então são muitas amizades, muitos auxílios que já foram prestados e também muitos auxílios que já foram recebidos. Então ela traz um depoimento pessoal agora a partir dessa ideia. Com efeito, no concurso de nossas atividades mediúnicas, tivemos ensejo de fazer sólidas relações de amizade com habitantes do plano invisível. Em determinada fase de nossa existência, quando testemunhos dolorosos e decisivos nos foram impostos pela lei das causas, pequena falange de antigos sofredores e que havíamos auxiliado antes, inclusive alguns suicidas e 2 ex-obsessores que se tornaram nossos amigos durante trabalhos práticos para a cura de obsidiados, tornaram-se visíveis em certa visita que nos fizeram, oferecendo préstimos que nos suavizassem a situação. Nada sendo, porém, possível, porquanto a situação era irremediável, misturaram com as nossas as suas lágrimas, visitando-nos frequentemente e assim nos proporcionando grande refrigério com a prova que nos deram de tão benévola afeição. Nós chegamos a estudar sobre isso lá no nosso livro Recordações da Mediunidade, se não me engano, quando ela comentava que muitas vezes ela recebia como tarefa, né, a assistência a um obsessor, e ela fazia um comentário interessante. Ela dizia que o obsessor não era necessariamente um espírito mau. Ele era apenas um espírito que tinha ali um problema para resolver com alguém. Mas no momento em que ela conversava com esse espírito, ele era dócil, ele era amável, ele era bastante inteligente, mas ele era um obsessor pelo débito que ele tinha com uma outra pessoa numa relação que eles tiveram no passado. E aí então ela conseguiu convencer esse espírito a cessar essa influência negativa e acabou se tornando um grande amigo dela, demonstrando ali gratidão, amizade e simpatia, né, por aquilo que ela fazia e da forma como ela lidava também com essas questões. Então provavelmente ela faz aqui, né, uma referência quando ela fala desse alguns suicidas e 2 ex-obsessores. Provavelmente algum desses obsessores. Um desses obsessores era esse caso que ela comentou, que ela mencionou, né? Continuando. Inclusive outros amigos também, né, no próprio Recordações da Mediunidade, ela falava que a família dela era uma família que fazia um trabalho assistencial muito intenso, apesar das dificuldades que eles viviam dentro do campo material.
viviam num pequeno sítio, né, onde uma família numerosa, com muitas dificuldades e tudo mais, e com frequência os pais saíam para fazer alguma atividade e voltavam com famílias que se encontravam abandonadas e ficavam ali durante um período até que se estabilizassem e depois seguissem ali seus caminhos. Então ela comentava que algumas dessas pessoas que eram assistidas eram pessoas que passavam por grandes dificuldades e que, diante do sofrimento que elas tinham, né, na vida material, elas recebiam essa assistência e, ao mesmo tempo, a família de Dona Ivone acabava também recebendo a gratidão de espíritos que eram vinculados a essas pessoas. Então, aquela relação de tabela, né? Você ajuda alguém encarnado e alguém do plano espiritual te ajuda, né, pela assistência que foi oferecida àquelas pessoas que eram ali suas familiares, suas protegidas. Então, muitos ex-espíritos que eram ex-escravos acabavam tendo uma amizade muito intensa com ela, porque ela ajudava também essas pessoas que eram queridas a elas. Então, ou seja, é aquele trabalho contínuo, né? Como diz o Chico, uma passagem muito bonita que ele diz, que ele apresenta para nós, ele diz que o bem que você faz se torna seu advogado onde quer que você esteja. Então, onde quer que você esteja e diante de quem quer que você esteja. Porque realmente é aquela questão da corrente do bem, né? Como é passado para nós aqui no nosso mundo. Então, o bem que você faz, ele acaba se multiplicando, tanto em favor de outras pessoas, como também em nosso próprio benefício. Então ela fala dessas relações de amizade. Então esses espíritos sofredores, suicidas, tendo essa relação mais próxima com esses médiums durante a emancipação, acabavam criando laços de afeto e se tornando seus amigos também. Divaldo também traz muitos desses depoimentos, Chico também traz outros tantos depoimentos, né? O Brás colocou, né? Cada bem que fizer, o anjo guardião do beneficiado passa a ser seu também. Não tem como, né? É aquela questão exatamente da corrente do bem, ela vai se multiplicando. Tínhamos licença, diz aqui o texto para nós, para segui-los em jornadas laboriosas, no desempenho da beneficência. Poderosamente interessantes, tais labores serviam-nos de magnificentes lições, de vez que, arraigados a insano egoísmo, não compreendíamos como poderia alguém dedicar-se ao bem alheio com tão elevadas demonstrações de desinteresse e amor fraterno. Não me eximirei de dedicar algumas linhas dessas narrativas à descrição das operosidades a que assistimos, então, para só nos referirmos ao que era realizado por eles em corpo astral, durante as horas dedicadas ao sono e ao descanso físico material. Os médiuns e demais iniciados cristãos encarnados, comissionados pelo Instituto Maria de Nazaré, mereciam a sua confiança e estavam sob a sua vigilância até findarem os compromissos que haviam assumido com seus diretores. Muitas vezes, porém, essa vigilância estendia-se por tempo indeterminado, passando o aprendiz terreno a fazer parte da falange de trabalhadores da colônia, o que será o mesmo que dizer que se tornava colaborador da magna legião dos servos de Maria. Se eram verdadeiramente dedicados ao ministério apostólico, que experimentavam sob os auspícios da grande doutrina compilada pelo chefe da escola em que se iniciaram, isto é, Allan Kardec, não limitariam o concurso de sua boa vontade às sessões semanais de cunho secreto, em um núcleo a que pertenciam. Ao contrário, dilatariam o raio das ações próprias, empreendendo esforços favoráveis à exaltação da causa a que serviam. Aqui Dona Ivone já falou sobre isso também, lá no livro Devassando o Invisível, que foi o primeiro que nós lemos da série dela, que ela falava exatamente da importância do médium. Que o médium não é apenas aquele que cumpre semanalmente os seus compromissos de 1 hora junto à casa espírita, mas que trabalha com muito mais intensidade do que se imagina durante, por exemplo, a emancipação, todas as noites, e até mesmo durante as suas atuações na sua rotina do dia a dia. Então essa mensagem
né, do esclarecimento trazido pela doutrina, e da mesma forma também a própria base doutrinária trazida por Jesus, se torna a grande referência que ele tem em qualquer de suas ações. Qualquer momento, em qualquer dia, em qualquer local, de qualquer forma. Seja como fisicamente desperto, né, em vigília, aqui no nosso mundo físico, seja espiritualmente quando eles então se emancipam. Então, para aquele que acha que vai desenvolver a mediunidade, no sentido de aprimorá-la, né, para poder exercer a tarefa numa casa espírita, acha que o seu compromisso é apenas naquele horário, ele acaba se equivocando. Se equivocando acreditando que é somente isso, ou se equivocando acreditando que o que ele faz apenas nesse horário é o suficiente. Sendo que, na verdade, é um compromisso que vai muito além dessas ações agendadas, né, junto à instituição. Diz aqui para nós: pela noite adentro, aqueles a quem nos ligávamos transportavam-se a grandes distâncias em corpo astral, associando-se a seus mentores e guias para nobres realizações. Em nossa falange, cada grupo de 10, ou mesmo em número menor, poderia associar-se-lhes no intuito de instruir-se, segui-los nas peregrinações dignificantes em prol da causa esposada pelo mestre magnânimo, desde que seus tutelares e assistentes dirigissem os esforços e que mentores da legião tomassem parte da comitiva. Durante os 2 meses de nossa convivência na Terra, tive ocasião de segui-los, muitas vezes, acompanhado de outros cômpares da falange, inclusive Belarmino, e seguidos de nossos afetuosos amigos de Canaleiras e de Ramiro de Guzmán. Então eles acompanhavam, fazendo ali aquela comitiva de estudos, né? Claro que sempre comandada, né, por aqueles instrutores e trabalhadores da instituição dos servos de Maria. Então eles estavam ali para poder observar, não para interferir. Encaminhados por seus instrutores espirituais, visitavam hospitais através do silêncio da noite, abeirando-se dos leitos em que gemiam pobres enfermos, desesperançados e tristes, no piedoso interesse que lhes ministrarem alívio e vigores novos com aplicações magnéticas, vitalizantes, de que eram fecundos depositários. Falavam-lhes amigavelmente, valendo-se da sonolência em que os viam mergulhados, reanimavam-nos, transfundindo-lhes os alvores da fé e da esperança que iluminavam seus espíritos de crentes fiéis. Sugeriam-lhes coragem e vontade em vencer, através de conselhos e alvitres cuja inspiração recebiam de seus bondosos acompanhantes. Com eles, assim, ingressamos também em domicílios particulares, observando que o intuito que levavam era sempre o de servir e aprender, quer se tratasse de visita aos palácios, às choupanas ou até aos prostíbulos, pois entendiam, com seus guias, que também aqui existiam corações a consolar, espíritos enfraquecidos a reerguer e aconselhar. De outras vezes solicitavam nossa cooperação, empenho de consolar grandes infelizes, isto é, pessoas encarnadas que atravessavam testemunhos dolorosos na série de provações convenientes e cuja tendência para o desânimo e a desesperação poderia tornar-se fatal. Levavam-nos, então, para a sede da agremiação a que pertenciam e ali, enquanto seus fardos materiais continuavam em profundo sono, assim como o daqueles por quem se interessavam, reanimavam os pobres sofredores expondo-lhes conceitos vivos e prudentes, ministrando-lhes os grandiosos ensinamentos evangélicos que enriqueciam suas próprias almas e deles faziam grandes e animosos batalhadores diários, incapazes de se julgarem vencidos, desanimados, desesperados. E era então que emprestávamos nossa dolorosa experiência, aquecendo em falar da sinistra aventura que o desânimo nos reservara, arrastando-nos para o abismo do suicídio.
Bellarmino encontrava ensejos, então, para expandir seu verbo arrebatador de orador fecundo e brilhante. E por mais de uma vez pôde lhe arrebatar, de uma queda certa, infelizes que já se inclinavam para a enoitada região da qual províamos. Tudo isso valeu-nos aproveitamento valioso, elucidações de alto valor, exemplificação sedutora, ao passo que reação consoladora nos reanimava, fortalecendo-nos esperança. Ao fim de 2 meses, porém, nada mais sendo necessário recebermos do plano material terreno, fora ordenado o regresso da falange à sua colônia do astral. Então, o que nós vimos aqui do relato foi era mais ou menos um curso que esses espíritos recebiam, sendo de um lado, submetidos a um tratamento junto a esse grupo mediúnico, e por outro lado servindo como referências, como instrutores, ainda que de uma forma, ainda como aprendizes, para aqueles que viviam no plano físico que estavam precisando desse tipo de auxílio. Então nós vimos ali que esses grupos de médiuns em emancipação visitavam exatamente aqueles indivíduos que precisavam de auxílio e que passavam por esse grande desânimo. E é então que esses espíritos podiam dar seus exemplos, ainda que como doentes ainda, pudessem auxiliar. Nós vemos, por exemplo, que muitas vezes em grupos de terapias, em pacientes que participam de terapias de grupo, como dependentes químicos, pessoas que passam por tratamentos de cânceres, por familiares que trazem ali pessoas com limitações físicas e tudo mais, trocam essas ideias, cada um contando um pouco da sua experiência. Algumas vezes nós encontramos ali situações bastante difíceis que nos trazem inspiração para podermos enfrentar as dificuldades que batem a nossa porta. Então, o que nós vimos aqui são espíritos suicidas falando para pessoas que apresentam esse tipo de tendência, falando por conhecimento de causa, exatamente as consequências daquilo tudo. E agora também podendo até fazer uma autoavaliação daquilo que aprenderam com relação à superação dessas lutas, dessas dificuldades. Não, com toda certeza, Tic-Teco, no mundo espiritual, daquilo que nós vemos, da ideia que é passada de que o mundo espiritual é aquela ociosa contemplação, nós vemos realmente que é um trabalho completamente oposto. Basta apenas uma pequena boa vontade que já é o suficiente para que a gente realize algum tipo de trabalho. Ainda mais quando nós temos ali esse trabalho dirigido por esses espíritos. Amor de Virão, bom dia. Então, basta apenas a disposição para fazer. Que é exatamente o que acontece no nosso mundo hoje. Porque muitas vezes nós pensamos assim, o nosso mundo ele é cheio de problemas, eu também tenho o meu problema. Então, nós ficamos, que é exatamente essa instrução que nós vimos aqui do depoimento desses médiuns, que a dificuldade material não deveria, embora isso ainda aconteça, limitar a nossa disposição moral. Porque muitas vezes nós ficamos tão envolvidos com as nossas dificuldades que nós não temos ânimo, e nem vemos as oportunidades que batem à nossa porta de alguma forma sermos úteis. Então, por exemplo, um trabalho que nós fazemos no atendimento fraterno do Espiritismo.net, que é aquele trabalho feito por e-mail, quem quiser conhecer, dá uma chegadinha lá no nosso portal, Espiritismo.net, e acesse ali a nossa sessão de atendimento fraterno. Então, o que nós temos ali como orientação para as pessoas que se apresentam com problemas, pedindo algum tipo de auxílio, é exatamente aquilo que os espíritos falam para nós constantemente, a laborterapia. Sempre nos colocarmos à disposição para um trabalho de caridade, para um trabalho assistencial, porque isso inicialmente transforma as nossas disposições, porque de alguma forma nos sentimos úteis. Isso já é um começo. Segundo, porque de fato conseguimos auxiliar outras pessoas que precisam.
Então nós vemos depoimentos, por exemplo, de pessoas que dizem assim, olha, eu estou desempregado e não sei o que fazer. Então a ideia que nós temos de o fato de você estar desempregado significa que você está completamente incapacitado. Então é assim, já que você não consegue arrumar nenhuma atividade agora, se ofereça para fazer alguma coisa produtiva na instituição que você frequenta, na sua igreja, no seu centro espírita, onde quer que você esteja, exatamente para que você possa se tornar útil de alguma forma, transformando o local onde você vai prestar essa assistência e também se transformando. Então as pessoas falam assim, olha, eu mandei currículo, mas nada aparece, eu estou desempregado, não sei o que fazer. Mas você não pensa em tentar ajudar alguém? Ah, eu não posso, eu estou desempregado. Mas a questão não é o emprego. O emprego é algo que você realmente precisa trabalhar. Mas isso não te incapacita de fazer alguma coisa em benefício de alguém. Já que você tem tanto potencial, se você mostrar seu currículo, vai mostrar um monte de coisa que você sabe fazer. Só que a questão é que a gente acha que aquilo só serve para ganhar dinheiro. E não para que a gente possa se doar pelo tempo e pelas oportunidades que nós temos. Então o que nós temos hoje é exatamente isso. A laborterapia como sendo uma das maiores, das mais intensas orientações que os espíritos passam para nós. As pessoas que chegam num centro espírita, a primeira coisa que é oferecida é: você quer se tornar um trabalhador da instituição? Quer participar de um trabalho de caridade? Você já fez alguma coisa? Grupos de voluntários são formados para as mais diversas atuações, mas a ideia do voluntariado é exatamente isso. O voluntário não ganha nada. Exatamente porque a ideia de ganhar alguma coisa aqui no nosso mundo material está relacionada com dinheiro. Não se fala sobre o benefício, não se fala sobre a autodoação. Isso não se torna para nós, né, uma riqueza. Agora se torna a partir do momento que nós conseguimos ver a nossa vida por outra perspectiva. De que as sementes que nós estamos lançando vão florescer. E que mesmo que nós não tenhamos um retorno especificamente, né, ou especificadamente material, nós teremos grandes benefícios dentro do campo moral e também espiritual. Como nós estamos vendo agora. Com relação a essas afeições que nós criamos, né, de gratidão, da nossa parte e também daqueles que oferecem. André colocou, né, não entendem que a responsabilidade e dedicação é ganho para nós mesmos, mas no mundo materializado como nós temos hoje, André, isso acaba se tornando para nós algo supérfluo, ou algo até mesmo sem valor. Quantas vezes, né, já ouvi pessoas dizerem assim, olha, eu não trabalho de graça para ninguém. E isso é realmente algo bastante chocante de se ver, das pessoas não valorizarem exatamente essa questão do amor ao próximo. E muitas vezes pessoas que frequentam instituições religiosas, que estão ali se evangelizando, mas elas continuam vendo que todo tipo de trabalho que elas fazem deve ser um trabalho remunerado. Lamentavelmente, né? Mas felizes daqueles que têm essa visão, felizes de nós que conseguimos ter um pouco dessa visão. Esse benefício da gratidão é algo que, dentro do individualismo e do egoísmo que nós vemos no mundo hoje, acaba se tornando algo raro. Mas enfim, estamos aprendendo, né? Para a gente poder concluir então aqui. Não foi sem profunda comoção que abraçamos esses ternos e singelos amigos na última visita ao nosso bucólico aldeamento para as despedidas, e cuja placidez comunicativa do coração tão sadio vigor emprestara às nossas almas vacilantes e apreensivas. Conquanto seus corpos carnais se mantivessem adormecidos, quando iam ver-nos era bem certo que os enxergávamos realmente como homens ou mulheres, sem que chegasse a impressionar-nos a diferença do envoltório. Hipotecamo-lhes gratidão eterna, apresentamo-lhes protestos de afeição inquebrantável, prometemo-lhes visitas frequentes
tão depressa nulo permitissem as circunstâncias, retribuição das gentilezas e provas de consideração com que nos haviam honrado. Assim nos víssemos para tanto capacitados. Por sua vez, prometeram continuar interessando-se pelo drama que nos aprisionava, quer orando a clemência divina em nosso favor, ou nos transmitindo suas expressões de amizade através das missivas telepáticas que suas faculdades anímicas principiavam a produzir, promessa que imensamente nos desvaneceu. Com efeito, após chegarmos ao nosso nevado asilo, frequentemente víamos suas figuras amigas se destacarem na lucidez dos nossos aparelhos de televisão, envoltas sempre em ondas opalinas da prece e dos pensamentos generosos com que encaminhavam a Deus os bons votos que faziam pela melhoria de nossa situação. Bom, deixa eu ver aqui. Tá. Bom, agora aqui ele continua, né? Então já terminaram aqui a visita, já se despediram então desses amigos, desses novos amigos aqui do plano material, e eles então retornarão à sua rotina lá no plano espiritual, né, nesse trabalho de reabilitação e de recuperação, né, que faziam lá na colônia, né, na instituição dos servos de Maria. Então, no nosso próximo encontro, nós continuaremos aqui essa